Olá, amigos, boa noite, a todos, boa noite, Ana, prazer estar com vocês por aqui. Rui, boa noite, é sempre um prazer, uma honra estar participando desses momentos com vocês, mais uma vez nessa noite quente. Boa noite, Fernanda, Rui, maravilha, estamos todos no ar, muito bom. Vamos aí começando aí mais uma conversa de mais um tema. Boa noite, Adilson. Mais um tema aí voltado aí para terceiro setor, voltado para os negócios sociais, num horário um pouquinho diferente. Muito bom estar com vocês. Cecília também. Muito bom. Rosângela, boa noite a todos vocês. Vamos iniciar hoje uma conversa, nosso tema de hoje, né, que é captação de recursos através de leis de incentivo, né? Dá uma ideia um pouquinho geral do que é isso, quais são as leis de incentivo, né, que as organizações da sociedade civil podem estar olhando, lançando mão dessas legislações para poder ter um recurso extra, né? Captar recursos de uma maneira extra. E a gente começa falando um pouquinho disso, né? O que é a captação de recursos, né? Por que nós comentamos organização da sociedade civil, né? As organizações da sociedade civil, elas atuam sempre em benefício da sociedade, né? Elas não têm finalidade de lucro, têm uma função social, uma função ambiental muito importante. Muitas atividades desenvolvidas são de interesse público, tá? Por essas entidades, mesmo sendo desenvolvidas por pessoas jurídicas de direito privado, que todas elas são direito privado. Em função disso, né, o que acontece? O Estado, ele incentiva, ele fomenta, ele estimula as organizações da sociedade civil, dando alguns benefícios, né? Vamos chamar esses benefícios de instrumentos de fomento, né? Ele estimula, ok? E nós temos 4 principais instrumentos de fomento, ou benefícios, né? Vamos dizer assim, né? Que é muito fácil de a gente entender. O primeiro é o reconhecimento de imunidade e isenção de impostos e contribuições, a famosa imunidade tributária, né? Em outras palavras, as organizações da sociedade civil não pagam tributos, né? Não pagam impostos e contribuições sociais. Isso fica muito claro. O segundo instrumento de fomento é repasse, né? Repasse de recursos públicos, né? Que são através dos convênios, dos contratos, né? Dos termos de parceria, instrumentos de colaboração, né? Então nós temos os repasses públicos. O terceiro instrumento de fomento é a renúncia fiscal, que permite que as empresas doem, né, para as entidades, para as organizações da sociedade civil, e tem um benefício fiscal, um abatimento de sua despesa. E por último, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, é a captação de recursos através das leis de incentivo. Leis de incentivo fiscal. É o que a gente vai ver hoje, né? Que é uma das formas de se captar recursos, né? E aí a gente começa falando que é o incentivo fiscal, né? É um estímulo que o governo dá para as empresas ou para as pessoas físicas, né? Para escolherem a destinação de uma parte dos impostos que seriam pagos por elas, tá? Para quê? Para o desenvolvimento de algum programa, algum projeto social que tenha um benefício da sociedade. Na prática, né, o que a gente entende na prática? É o poder público que abre mão de uma parte daqueles recursos que ele receberia, dos impostos que ele receberia, para incentivar a execução das iniciativas sociais, iniciativas culturais, educacionais, de saúde, esportivas, né? Sempre visando um benefício de coletividade, benefício de várias pessoas.
para regulamentar, né, tudo isso que nós estamos falando, esse incentivo, o poder público criou algumas leis de incentivos fiscais. E isso nos 3 níveis de governo, né? Tanto na parte da União, dos estados, dos municípios, né? E para cada nível tem leis específicas e com regras diferentes. Essas leis, dentro dessas leis, as empresas e também as pessoas físicas têm à disposição alguns mecanismos para poder apoiar projetos que tenham interesse público. Então, as leis de incentivos permitem que as empresas e permitem que as pessoas físicas escolham onde será aplicada uma parte dos impostos que seriam pagos para o fisco, através de uma doação de recursos para as organizações da sociedade civil. Simples assim. E os benefícios, né? O benefício para os doadores é a redução dos impostos a pagar, ou mesmo até aumentar um imposto a ser restituído, no caso de pessoa física, e também, que é importante, agregar um valor à sua marca, um valor ao seu negócio, patrocinando projetos sociais. É o marketing social. Isso é um incentivo fiscal. E aí a gente pergunta assim, qualquer empresa, qualquer pessoa física pode doar? Sim, claro, doação qualquer um pode fazer. Só que para ter o benefício de redução de imposto, tem algumas regrinhas, né? Para as empresas, para as pessoas jurídicas, né? Elas precisam ser tributadas com base no lucro real, que é um regime tributário de lucro real, para que ela possa abater, ter um ganho, né? Ter um benefício em utilizar desse incentivo fiscal. Quer dizer, as empresas tributadas, né, pelo lucro presumido ou pelo simples, não podem ter esse benefício. Essa é a regra, tá? E para a pessoa física é muito semelhante também, né? Só pode abater esse incentivo, essa doação dentro de alguns limites, aquela pessoa física que faz a declaração, né? Que entrega aquela declaração do imposto de renda com a opção da tributação por aquelas deduções legais, né? Aquela declaração completa que a gente fala, né? E quem faz pela simplificada não pode abater, já existe um desconto padrão, tá? Então a regrinha é essa, pessoa jurídica é lucro real e pessoa física a declaração pelo modelo completo, tá? E outra coisa importante também, né? Não é qualquer atividade social que gere esse benefício de redução dos impostos, né? Aí, de acordo com as leis de incentivo, né, existem algumas áreas que são alcançadas por esse benefício, né? Por exemplo, a cultura, proteção à criança e adolescente, proteção ao idoso, o esporte, combate ao câncer, né, a parte de oncologia, e atenção à saúde, né, a reabilitação de pessoas com deficiência, são os PCDs. Essas são as áreas que estão privilegiadas, que podem estar participando dessas leis de incentivo, né? E a gente tem que sempre lembrar, de falar lei de captação através de lei de incentivo, né? É uma das fontes de captação de recursos, é uma das maneiras, mas não é a única. E é essa que a gente vai hoje falar um pouquinho, desmembrar um pouquinho, né? E nós vamos falar das leis de incentivo, são as leis federais, porque são dos 3 níveis, né? A parte federal, que é o Estado, né? A União, na parte estadual também existem as leis de incentivo, e na municipal. Só que os estados e os municípios são muito característicos do estado e do município, são N municípios, né? Então, as leis não são genéricas, cada município, cada estado vai colocar e propor a sua lei. Então a gente vai falar num caráter geral daquela lei que é a lei baseada na lei federal, né? Que são algumas leis, né? Não são muitas que vão conseguir abranger algumas áreas, tá? A primeira lei, que é uma lei das mais conhecidas aí, né? Que é a lei de incentivo à cultura. Isso a nível federal. E é legal a gente entender assim que essa lei de incentivo à cultura começou em 86, que era a famosa lei, chamava Lei Sarney. Foi aprovada lá em 86, durou aí acho que 4 anos, um mandato, aí durou até 90, né? Foi, vamos dizer assim, o primeiro mecanismo
de incentivo fiscal cultural do Brasil. Foi a Lei Sarney. E o problema da lei é que ela tinha um sistema, né, era pautado num cadastramento simples do proponente. Isso acabou dando margem aí, né, a uma sequência de fraudes aí. Ela era um pouquinho frágil, né? Aí em 1991, que essa lei durou até 90, né, o secretário da Cultura da Presidência da República na época chamava-se Sérgio Paulo Rouanet. Aí ele criou uma lei, né, de incentivo à cultura, que ficou muito conhecida como Lei Rouanet. É a Lei Federal 8.313 de 91. O diferencial dessa lei é que ela teve um rigor maior, né, em formalização de cadastro do projeto, análise de conteúdo, análise do próprio proponente, da prestação de contas, né? E aí, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, as empresas, né, e pessoas físicas, né, têm a chance de investir em projetos culturais que são realizados no país todo, tá? Em qualquer parte do país. A empresa pode estar em qualquer estado, qualquer município. E quais são os benefícios, né? A pessoa jurídica tributada no lucro real pode destinar até 4% do seu imposto de renda devido a um projeto cultural dentro das áreas que nós vamos comentar do projeto cultural. E a pessoa física pode destinar até 6%. Esses projetos precisam estar previamente aprovados no antigo Ministério da Cultura, né, que aí passou a ser a Secretaria Especial da Cultura, né, no Ministério da Cidadania, né, e segue alguns critérios legais que tem que ser. E das áreas desses projetos, nós temos a parte do teatro, das artes cênicas, a parte literária, né, livros de valor artístico, né, humanitário, humanístico, né, a música erudita, música instrumental, exposições diversas de artes visuais, acervos, bibliotecas, museus, cinematecas, produção de obras, né, de cinema, de curta, de longa duração, preservação do patrimônio histórico, cultural, folclore. Essas áreas são as áreas próprias de se desenvolver um projeto cultural e ele poder ser incentivado. E funciona assim, né? Ao ser aprovado esse projeto, ele tem os dados publicados no Diário Oficial, onde aparece lá a natureza da iniciativa, o CNPJ do proponente, em que artigo da lei ele se encaixa, né, qual a área, qual o valor máximo que pode captar de recursos. Isso aí é publicado em Diário Oficial. E a partir daí, né, depois dessa publicação, da aprovação e publicação, as organizações da sociedade civil, elas podem buscar os patrocinadores ou os doadores, né? E nós temos, né, também isso a nível estadual e a nível municipal, muitos exemplos. Tem muito município, né, que dentro da lei de incentivo, né, à cultura já participam, né? Eu conheço algumas legislações municipais, né, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Salvador, tem algumas cidades do interior, Santana e Parnaíba já tem uma lei municipal incentivando os projetos culturais, tá? E aí, essa lei municipal incentivando projetos culturais, elas dizem respeito ao ISS, ao IPTU. Em vez de ter uma redução no imposto de renda, é uma redução, por exemplo, no ISS e no IPTU. E quando a gente olha o lado estadual, mesma coisa. Eu conheço algumas legislações, por exemplo, do estado de São Paulo, que tem um programa que chama-se PROAC, né? Que é um programa que incentiva e apoia a parte cultural. E aí, o patrocinador, aquele doador, ele abate um percentual do seu ICMS. Então, é importante, cada estado tem os seus percentuais, o tipo de projeto, ok? Esse é o primeiro, é um dos mais conhecidos, tá? E que tem uma das alíquotas maiores de dedução também, tá? Que a gente percebe que 4% até do imposto de renda devido, tá? Aí a segunda lei, que é também muito conhecida, é a Lei de Incentivo ao Esporte. Isso é muito conhecido, né?
A gente já ouviu falar sempre disso, né? Porque de acordo com a Constituição Federal, o esporte é um direito do cidadão e é um dever do Estado de incentivar, de fomentar esse direito. Então, tanto os projetos desportivos, né, aqueles que são voltados para as atividades físicas, né, esportivas, de lazer, e também os paradesportivos, né, aqueles que promovem a participação das pessoas com deficiência física nas atividades, né? Eles são incentivados por uma lei específica. E essa lei, a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei Federal 11.438, que é de 2006. E ela, né, é uma lei completa, né, que tem umas características interessantes, mas a principal característica dos projetos, né, que são aprovados por essa lei é que os projetos devem promover a inclusão social por meio do esporte e dar preferência, né, além de tudo, para as comunidades em vulnerabilidade social. Isso é o ponto básico, né? E esses projetos desportivos e paradesportivos, né, que são previstos nessa lei, eles são divididos em 3 categorias, né? É o desporto educacional, que é aquele que complementar as atividades educacionais, né? Às vezes no contraturno escolar, e a finalidade principal é integrar o indivíduo, fomentar o exercício da cidadania das pessoas. Então é o desporto educacional. Aí nós temos o desporto de participação, que tem uma finalidade, contribui para integrar os participantes na vida social, né? Participação, por isso, né? Promover também a saúde, promover e preservar o meio ambiente, está dentro do desporto de participação, tá? E por último, o desporto de rendimento, que aí até o nome já é bem claro, né? Tem a finalidade de obter resultado e com isso integrar as pessoas entre as comunidades do país, entre os estados, as cidades e também com outras nações. São as 3 categorias dentro da parte de lei de incentivo ao esporte. Quem pode também investir nisso? Muito semelhantes, são as empresas, pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real também, e podem deduzir 1%. Ainda é um valor muito pequeno, mas 1% do imposto de renda devido. E as pessoas físicas, né, também no modelo completo, podem deduzir um pouco mais, podem deduzir até 6% do imposto de renda devido, ou mesmo aumentar até a restituição se tiver valor a ser restituído. Isso é lei do incentivo ao esporte. Nós falamos até desses percentuais e eu estava pesquisando um pouquinho de algumas, não são semelhantes, mas são projetos incentivados também em alguns outros países, que é muito semelhante, é deduzir da base, deduzir do imposto devido para aplicar na comunidade, para aplicar em projetos sociais. De alguns países chegam até a 25% do imposto. Lógico que é a soma de todos, tá? Não é individualmente, mas são vários projetos que podem chegar até 25% do imposto. O nosso, se a gente somar, vai dar em torno de 8%, né? A gente vai ver que é 1% de um projeto, 1% do outro, 4% do outro, chega a uns 8% de imposto, né? Nós ainda estamos um pouquinho fora do que o mundo pratica em termos de incentivar projetos sociais, tá? Então, a outra lei que a gente tem também a nível federal, que está muito ligado aí a caso da saúde, né? Que é a Lei de Incentivo ao PRONON e ao PRONAS PCD, né? O que é isso, né? O PRONON é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. E o PRONAS PCD é um Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, tá? Isso está previsto, né, os 2 programas, numa única lei, né? Uma lei federal que é de 2012. A Lei 12.715, né? O que é o PRONON, né? PRONON, que é o Programa de Atenção a Tratamento na área de Oncologia, né? Ele tem uma finalidade, né? Que é captar recursos para prevenção e para o combate ao câncer, né? E aí está junto a pesquisa, o diagnóstico, o tratamento, cuidados paliativos, reabilitação de pacientes, né?
E esse programa, o Pronon, ele prevê o que seja realizado somente desenvolvido, né, por associações ou fundações privadas, sem fins lucrativos, que são as organizações da sociedade civil. Porém, elas precisam ser certificadas. Nesse programa, elas precisam ter uma certificação de SEBAS, ser certificadas como entidade beneficente de assistência social, ou serem organizações sociais, OS, né, qualificadas como OS, ou qualificadas como OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Tá? Esse é um pequeno detalhe. E o PRONAS PCD é muito semelhante, né? Tem a finalidade de captar recursos que eles vão estar destinados a estimular, desenvolver, prevenir, né, e reabilitar a pessoa com deficiência, o PCD. Prevenção, diagnóstico, tratamento, e está incluído também até a prótese, órteses, né, qualquer meio auxiliar de locomoção em todo o período da vida, em todo o ciclo da vida, tá? Em todo o período da vida. E esse programa também prevê que essas ações sejam desenvolvidas por organizações da sociedade civil, né, os OSCs, também qualificadas, com uma das qualificações também, SEBAS, OAS ou OCIP, tá? Esses dois programas, né, eles possibilitam que as empresas invistam é um investimento, né, invistam nas organizações da sociedade civil que atuam nesse prevenção e no combate ao câncer, no PRONON, e estimulando a reabilitação de pessoas com deficiência, que é o PRONAS PCD. Só que a pessoa jurídica, né, e a pessoa física também tem aqueles limites, aqueles percentuais que podem ser investidos. Né? A pessoa jurídica também fica limitada a 1% do imposto de renda devido, né? Também no lucro real somente, né? E a pessoa física em até 6% do imposto de renda devido, aquele que faz no modelo completo, ok? Partindo para uma outra lei federal, que elas são poucas as leis de incentivo a nível federal, elas são bem poucas, tá? Nós temos a lei de incentivo aos direitos da criança e do adolescente. Ela é um pouquinho diferente o formato das leis de incentivo direto, né? Os direitos da criança e do adolescente também são previstos, né, na Constituição, e eles são previstos numa lei que foi tido como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? É a lei federal lá de 90, a lei 8.069, né? De acordo com a Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar para as crianças e adolescentes o direito de vida, de uma vida com saúde, com alimentação completa, de educação, lazer, cultura, enfim, tendo dignidade e respeito. Isso é constitucional, né? Só que é um pouco diferente com relação às outras leis de incentivo, né? Quando a gente fala de repasses, né? As outras leis de incentivo, nós temos repasses que são realizados diretamente para as organizações da sociedade civil ou para os projetos, né? É a cultura, a parte de esporte, PRONON e PRONAS. A lei estipula que as doações devem ser direcionadas, nesse caso, né, da criança, dos direitos da criança e adolescente, as doações devem ser direcionadas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Que esses fundos também podem ser constituídos nos 3 níveis, tá? Nós estamos falando no federal, mas no estadual e no municipal também, tá? Dessa maneira, assim, as doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente são incentivadas por uma lei específica, que é essa lei que a gente está falando, né? Os fundos foram criados para facilitar o processo de captação de recurso, repasse e controle da aplicação, né, onde vão ser investidos, né? Esses fundos eles têm que ser cadastrados na Receita Federal do Brasil, para que eles possam receber as doações e deduzir o imposto de renda, né? Esses recursos recebidos pelos fundos, eles são administrados e são movimentados por conselhos dos direitos da criança e do adolescente,
Parece complicado, mas não é. Cria-se o fundo tem que ser regulamentado na Receita Federal. A movimentação dos dinheiros que vão ao fundo, quem faz essa movimentação e distribui são os conselhos municipais. Só que esses conselhos, né, são órgãos públicos que são chamados órgãos públicos paritários, né? Acho que é isso, paritários, né? Que constituíram por um número igual, né? de representante do poder público e representante das organizações da sociedade civil, para que isso tenha uma legitimidade, né? Por isso que esses conselhos, né, eles são considerados um canal legal de participação social, né? E para ter acesso a esses recursos dos fundos, as organizações sociais que apresentem projetos e tudo mais, que tem que ter as suas atividades compatíveis, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas precisam ser credenciadas no Conselho Nacional, ou no Conselho Estadual, ou mesmo no Conselho Municipal. É necessário isso, né? E a dedução do imposto é muito semelhante também, né? As pessoas jurídicas poderão deduzir, né, quando fizerem a doação, investindo nesse tipo de incentivo, né, 1% do tributo devido, até 1% do imposto de renda devido, desde que esteja no lucro real, e as pessoas físicas 6% do imposto devido. Isso a gente está falando da lei, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes. E a última lei de incentivo, que é a nível federal também, é a lei de incentivo aos direitos dos idosos. Aliás, né, hoje é o Dia Nacional do Idoso, 1º de outubro, e o Dia Internacional da Terceira Idade, né? Para quem não... Eu também vi isso hoje, pesquisei, é interessante, é 1º de outubro, né? Essa lei de incentivo é prevista, né, no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma lei, né, lei federal, 10.741, que foi lá de 2003, né? E ela menciona bem a questão constitucional, né? A Constituição Federal fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, amparar as pessoas idosas, assegurando para elas uma condição de vida dentro da comunidade com toda a dignidade possível, né? Com base nessas premissas constitucionais, as doações aos fundos do direito dos idosos passam também a ter um incentivo fiscal com uma lei específica, que é essa lei federal, que regulamenta a forma de se preparar e enviar um projeto, e é muito parecido também com o que acontece com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? É bem semelhante à lei de incentivo dos direitos dos idosos, né? Que estipula os valores que devem ser direcionados aos fundos específicos também, que também precisam ser constituídos nas esferas federais, estaduais e municipais. Da mesma maneira, esse fundo, né, eles são incentivados por essas leis específicas, cada lei criada dentro do seu nível, né? Esses fundos criados também visam facilitar esse processo de captar, de repassar e de controlar as aplicações, né, para as finalidades que devem ser devidas, né? Precisam ser cadastrados na Receita Federal também do Brasil. Esses recursos recebidos pelos fundos são administrados, são movimentados pelos conselhos do idoso. E os conselhos do idoso, semelhante ao Conselho da Criança e Adolescente, também é um órgão público paritário, números iguais, né, de representantes do poder público e da organização da sociedade civil. Por isso que esses conselhos também é uma base legal para essa participação social. Da mesma maneira, para ter acesso aos recursos dos fundos, né, as organizações da sociedade civil que têm atividades adequadas, né, compatíveis, né, com os direitos do idoso, elas precisam ser credenciadas no Conselho, né, ou Conselho Nacional, ou Conselho Estadual, ou mesmo no Conselho Municipal. E como se dá essa dedução, né? Da mesma maneira, as pessoas físicas, né,
que contribuem com os fundos poderão deduzir até 6% do imposto de renda, tá? E as pessoas jurídicas, as empresas, poderão deduzir até 1% do tributo devido, do imposto devido, né? Essas são as leis federais, né? São as únicas leis federais que tem, são as leis incentivadas, que é um incentivo fiscal, né? O governo abre mão de parte do imposto que ele vai receber, que ele teria que receber, para que as entidades, as organizações sociais façam a contrapartida social dos projetos sociais, dos projetos assistenciais. Tá? E aí, a cada nível, né, tanto nível estadual como municipal, funciona da mesma forma. Tá? E no municipal a gente vê muito, é interessante, porque você abre um leque muito maior de empresas que podem participar. São as empresas contribuintes do ISS ou do IPTU. É muito maior do que aquela empresa que é contribuinte do lucro real, do imposto de renda no lucro real. Quando a gente fala do ICMS, né, a nível estadual, o que o governo abre mão a nível estadual é o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, né, que também abre um leque muito grande de todas as empresas que participam, que pagam o ICMS, né? Mas o mais importante que a gente precisa ver e entender é que com a utilização dessas leis de incentivo, né, os projetos sociais passam a ter mais chances de serem concretizados. Dessa maneira, né, a gente percebe que pode contribuir mais com as mudanças, né? As empresas, através desses projetos incentivados, acabam podendo contribuir mais com mudanças necessárias, as transformações necessárias do cenário atual, né, que nós estamos vivendo nas nossas comunidades, nos municípios, né, nos estados, em toda a região, na verdade, em todo o país, na verdade, né? A gente precisa mesmo estimular, né, fomentar políticas públicas para colocar novas leis, principalmente nos municípios, que é mais fácil, é o maior acesso que a gente tem, né? Leis de incentivos fiscais, do ISS, do IPTU, por exemplo, que é o mais fácil. Então, quantos municípios, né, que a gente conhece, visitamos, hoje mesmo eu visitei um município grande, aí próximo a São Paulo, que não tem uma lei municipal de incentivo fiscal, por exemplo, de esporte. E a gente eu conheço muitas cidades, muitos municípios que têm, por exemplo, cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Bauru. Tem várias cidades que já têm uma lei municipal de incentivo ao esporte, por exemplo. Já tem uma lei municipal de incentivo à cultura. Eu não sei se é por desconhecimento, mas é uma questão da gente tentar mostrar. Eu percebo muito isso, né? Eu trabalho muito com número, eu vejo muito essa situação. Mostrar, por exemplo, para o poder público, né, que é mais barato incentivar projetos sociais, né, com redução do ISS, do que cuidar efetivamente dos problemas sociais sozinhos. É uma questão de matemática. Abrir mão de, um exemplo, tá? 1% da arrecadação do ISS do município, que isso vai para projetos sociais, o impacto que esses projetos sociais feitos pelas organizações da sociedade civil, ele é muito maior. E o custo é 1% do ISS. Para produzir esse mesmo impacto social, custo para a prefeitura é muito maior. É matemático. É fazer só as contas e ver como é diferente, como dá para se fazer diferente. Ok? Isso é um pequeno resumo do que são as leis de incentivos fiscais, que abrem, lógico que elas têm, cada um tem a sua característica própria, tem uma dinâmica própria, tem as épocas certas para você pedir, existe ainda uma burocracia muito grande, mas cabe a todos nós estimular cada vez mais as políticas públicas a olharem para isso, trabalhar em conjunto, mostrar, capacitar mesmo, né, os órgãos públicos, o poder público, tá? Para trazer junto dessa iniciativa privada que é o terceiro setor, para a gente poder fazer uma diferença, poder começar
a pensar e a trabalhar de uma forma diferente. Essa é a questão. Quero agradecer a presença de todos aqui, que estão entrando, o Chico, o Gabriel, meu amigão do Rio de Janeiro que entrou agora. A gente está encerrando nossa meia hora de conversa bem básica para colocar todos aí uma ideia, né? Olha, vamos olhar para isso. Vamos procurar ver o que a gente pode fazer dentro do nosso município para incentivar leis para que a gente possa fazer o social. Não é pedir para os cofres públicos verba, não. É fazer para eles. Usar de uma parte daquele recurso que iria para eles para fazer o social para o próprio poder público. Em outras palavras, trabalhar em conjunto. Aí dá certo, tá? Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de todos, pela participação, pela presença. É uma honra muito grande estar aqui nesses dias que a gente faz a live, trocando aí um pouquinho de informação e aprendendo muito também. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Uma boa noite para todos vocês. Um beijo no coração.